Bem, amiguinhos, estamos aqui para a aula 14, é a segunda aula sobre gráficos, tá? Hoje, dia dos professores, estou aqui brindando vocês com esse presentinho. Olha só, na aula passada a gente fez uns gráficos, assim de maneira bem solta, sem pensar muito sobre o assunto, mas havia alguns passos que foram repetidos em todos os gráficos. O primeiro é que a gente encontrava descontinuidades, depois encontrava pontos críticos, estudava o crescimento da função nos intervalos determinados pelos pontos críticos, depois estudava com a cavidade, derivava de novo, fazia estudo do sinal da segunda derivada, determinava com a cavidade, e aí, se você tem descontinuidades, você observa o comportamento da função quando x se aproxima dessa descontinuidade, e por fim, faz x ir para mais infinito, menos infinito, e vê o que acontece com a função. Muito bem. Então, a gente fez uns gráficos mais simples, e hoje eu vou fazer aqui um gráfico menos trivial, tá? Seguindo esses passos para mostrar que o método funciona. Então vamos lá. A função que eu quero desenhar o gráfico é a seguinte: x igual a x sobre x2 mais 1. Certo? Essa não é uma função polinomial, é uma função chamada racional, né? É a divisão de dois polinômios aí, e não é parecido com nada que a gente tenha visto até agora, né, no ensino médio. Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui é encontrar descontinuidades. Então, a pergunta que eu devo me fazer é a seguinte: será que existe algum valor de x para o qual eu não consiga f de x? Então, tem algum x problemático? Algum x que me dá problema? O que vocês acham? Se tiver algum problema, tem que ser aqui no denominador, né? X ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1 não pode ser zero. Tem que ser sempre diferente de zero. E isso acontece, tá certo? Porque não importa quem seja esse valor aqui, quando eu elevo ao quadrado, eu consigo uma coisa maior do que ou igual a zero. Quando eu somo com 1, que é um número maior do que zero, a adição de coisa positiva com coisa que não é negativa me diz que isso é sempre positivo. Na pior das hipóteses, isso aí vai ser 1. É o menor valor que isso assume. Tá? Então, você não tem x problemático? Não tem. Então, eu não tenho descontinuidades, o que é uma boa notícia sobre essa função. O segundo ponto, o que é? Encontrar pontos críticos. Então, vamos determinar pontos críticos para essa função. Como não tem valor problemático de x, então eu só preciso me preocupar com os valores de x que satisfazem essa equação aqui. F' de x igual a zero. Então, onde é que eu tenho f' de x igual a zero? Preciso calcular a derivada, igualar a zero e resolver a equação. A derivada vai ser calculada usando a regra do quociente, né? Então, eu tenho a derivada da primeira função
a primeira função ali é x. A derivada da primeira função vezes a segunda função menos a derivada da segunda função multiplicado pela primeira função. Isso tudo sobre a segunda função ao quadrado. Então, o que eu quero fazer é resolver essa equação aqui. Deriva igual a zero para encontrar os pontos críticos. Certo? Aqui em cima eu vou ter x2 mais 1 menos 2x2. Então, x2 mais 1 menos 2x2, isso sobre, opa, esqueci o quadrado aqui, x2 mais 1 ao quadrado. x2 menos 2x2 vai ficar menos x2 mais 1 sobre x2 mais 1 ao quadrado. Aí a sua cabeça pode estar gritando agora, querendo que você cancele alguma coisa aí, apesar de ter x ao quadrado, ter 1, tá? Mas veja que aqui você tem um menos, o que torna essa quantidade toda que está aqui em cima diferente do que tem aqui embaixo, tá? Então não dá para cortar nada aí não. Muito bem, e aí você quer fazer isso igual a zero. Olha só, digamos que você encontrou um x2 aí, você determinou um x2, você substituiu o valor de x, e aí você tem um número em cima e um número embaixo. Quando você divide esses dois números, isso dá zero. O que isso significa? Quando é que isso acontece? Isso só acontece quando esse número de cima for zero. Ora, mas aí então você tem x ao quadrado igual a 1. E aí você tem duas soluções. X igual a mais ou menos 1. Então estão aí dois pontos críticos. O x igual a menos 1 e o x igual a 1. São pontos críticos da sua função. A sua derivada se anula nesses dois pontos. Muito bem, a terceira coisa é você estudar o crescimento da função. Então, vamos voltar lá para estudar o crescimento da função. Terceiro passo. Olha só. Depois que você encontrou os pontos críticos, você está aqui com menos 1 e 1. Como a sua função não tem descontinuidades e a derivada também não tem descontinuidades, ou seja, não tem nenhum problema com valores de x, então o que se espera é que valores que estão perto tenham sinais parecidos. Tá? Então, se você pegar um número que esteja aqui desse lado e substituir na derivada, você vai ter o sinal desse número. Espera-se que todos os números que vêm antes de menos 1 me dê o mesmo sinal para a derivada. Daí você passa por um número aqui que dá derivada igual a zero, depois a derivada pode mudar de sinal ou não, certo? Mas aí, os números que estão entre menos 1 e 1, todos devem compartilhar o mesmo sinal. E da mesma forma, para cá. O que eu quero dizer com isso? Né? Resumindo, se você pegar um valor de x menor do que menos 1 e substituir na derivada, isso vai te dar a derivada com um sinal. Positivo ou negativo, tá? Se for positivo, então isso significa dizer que todo mundo que está antes de menos 1
vai dar sinal positivo para a derivada. Certo? Então, vou tirar isso daqui. Fingir que eu não disse isso, não escrevi isso. E aí vou pegar um valor de x menor do que menos 1. Então, pegue x igual a menos 2. Se eu substituir x igual a menos 2 na derivada, o que é que acontece? Eu vou ficar com menos 2 ao quadrado, mais 1, dividido por menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Qual é o sinal disso? Aqui em cima eu vou ficar com 4, menos 4, mais 1, o que me dá menos 3. E aqui embaixo eu vou ficar com 5 ao quadrado, 25. Então, esse número é positivo ou negativo? É um número negativo. Então, isso significa dizer que se eu pegar x menor do que menos 1, a derivada vai ser negativa. Tá? Então, eu posso avaliar desse jeito porque eu não tenho descontinuidades, tá? E aí eu não preciso resolver a desigualdade propriamente dita. Eu posso olhar o que é que acontece num valor. De novo, pegue agora x igual a x, um valor que esteja aqui entre menos 1 e 1. Vou pegar x igual a 0. Substituindo lá, eu vou ter menos 0 ao quadrado mais 1 sobre 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, isso dá 1, que é positivo. Então, se você pegar x entre menos 1 e 1, a derivada vai acompanhar esse sinal. Você vai ter derivada positiva. E da mesma maneira, se você pegar x igual a 2, um x maior do que 1, então eu vou ter menos 2 ao quadrado mais 1 sobre menos 2, sobre 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, e isso dá o mesmo valor que deu antes, tá? O mesmo valor no menos 1, está menos 3 sobre 25. Também é negativo. Então, isso significa que, se você pegar x maior do que 1, a derivada vai acompanhar esse sinal aqui. Negativo. Então, a sua função é decrescente. Antes de chegar em menos 1, cresce entre menos 1 e 1 e decresce depois de 1. Tá? Muito bem. Então, vamos para o passo seguinte. Vamos voltar lá no começo e ver qual é o passo seguinte. Estudar a concavidade da função. Estamos no quarto passo. Eu vou precisar estudar a concavidade da função. Olha só. A derivada, eu tenho que derivar de novo, né? Então, a derivada me deu menos x ao quadrado mais 1, isso é f' de x, sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. E eu vou derivar isso de novo. Vou usar a regra do quociente aí mais uma vez. Derivada da primeira função vai ficar menos 2x, multiplicado pela segunda função, x ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos
derivada da segunda função, aí eu vou usar a regra da cadeia aqui, 2 vezes x2 mais 1, que multiplica a derivada que está dentro, que é 2x, isso tudo sobre a segunda função ao quadrado, x2 mais 1, agora a quarta. Fazendo essas contas aí, agora eu vou precisar abrir esse conteúdo todo, tá? Fazendo essas contas aí, a gente deve chegar no seguinte, isso é 2x à quinta menos 4x3 menos 6x. Isso sobre x ao quadrado mais 1 à quarta. Tá? Olha só. Eu estou pulando as contas, mas vocês, por favor, confiram, tá? Façam as contas que eu estou pulando. Então, do mesmo jeito que a gente fez lá com a derivada primeira, a gente vai fazer com essa derivada. Eu vou determinar intervalos e vou ver quais são os sinais da segunda derivada nesses intervalos. Porque a segunda derivada aqui também não é descontínua em canto nenhum. Então, eu não vou ter nenhum comportamento inesperado. Tá? Se a função for positiva no lugar, os valores que estão próximos ali devem ser positivos também. Então, quando é que isso aqui é igual a zero? É o mesmo procedimento de encontrar pontos críticos, tá? Então, quando é que eu tenho esse valor igual a zero? Quando o numerador aqui for zero. Então, a equação que eu preciso resolver mesmo é 2x à quinta menos 4x3 menos 6x igual a zero. Tá? Veja que todas as parcelas têm x, então eu posso colocar x em evidência. Então, eu vou ficar com 2x à quarta menos 4x2 menos 6 multiplicado por x igual a zero. Então, uma das raízes é quando esse x for zero. A outra vai vir desse fator aqui sendo zero. Então, x igual a zero é uma raiz. Outras raízes vão vir de fazer 2x à quarta menos 4x2 menos 6 igual a zero. Essa é uma equação biquadrada. Quem lembra disso? A maneira de resolver uma equação biquadrada é a seguinte, é transformar a equação biquadrada numa equação de segundo grau. Como é que eu faço? Eu vou chamar de k x ao quadrado. Fazendo isso, a minha equação vai ficar o seguinte, 2k ao quadrado menos 4k menos 6 igual a zero. Agora eu resolvo essa equação de segundo grau aqui em k. Quais são os valores de k que eu vou ter daí? Então eu vou ter, fazendo lá a fórmula de Bhaskara e tal, eu vou encontrar k igual a menos 1 e k igual a 3. E aí eu pego esses valores de k aqui e jogo para cá para ver o que acontece. Quais são os valores de x que eu tenho? Então, o primeiro k vai me dar menos 1 igual a x ao quadrado. Opa, não tem nenhum valor de x que quando eu elevo ao quadrado me dá negativo. Então não existe x que resolva essa situação.
esse k igual a menos 1, apesar de ter aparecido aí, ele não me serve. O outro caso é k igual a 3, 3 igual a x2, esse sim me dá duas raízes. X igual, mais ou menos, raiz de 3. Então, depois de encontradas as raízes, encontrei aí x igual a raiz de 3, menos raiz de 3, e tem o zero que eu já tinha encontrado antes, certo? Então, eu dividi aqui o conjunto dos números reais nos intervalos determinados aqui por menos raiz de 3, 0 e raiz de 3. Então, eu tenho aqui 4 intervalos para estudar, certo? Então, pegue um número qualquer que seja menor do que menos raiz de 3. O que acontece com o sinal da segunda derivada? Então, se eu pegar, por exemplo, x igual a menos 2, é um valor menor do que menos raiz de 3, né? A raiz de 3 é 1, alguma coisa. Então, se eu pegar x igual a menos 2 e colocar aqui na derivada segunda, que é essa expressão aqui, eu vou ter menos 64, aqui vai ficar menos 32, com menos de fora vai ficar mais 32, e aqui menos 2 vezes menos 6 vai ficar mais 12. Então vai ser menos 64 mais 44, vai ficar menos 20. Menos 20 dividido por uma coisa positiva vai dar negativo. Então, antes de menos raiz de 3, você tem concavidade para baixo. Pegue agora um x que esteja entre menos raiz de 3 e 0. Opa, x, 0. Então, vamos pegar, por exemplo, x igual a menos 1. Se você fizer x igual a menos 1, o que acontece aqui? Eu vou ficar com menos 2 mais 4 mais 6. Menos 2 mais 10 dá 8. 8 dividido por alguma coisa positiva. Então, aqui você vai ter concavidade para cima. Derivada segunda positiva. Pegue agora x entre 0 e raiz de 3. O que acontece com a segunda derivada? Pegue x igual a 1. Se você faz x igual a 1, essa parte de cima aqui vai ficar 2 menos 10, menos 8. Menos 8 dividido por alguma coisa que é positiva aqui. Esse de baixo sempre é positivo. Não importa que valor de x você coloque aí. Então, eu vou ficar com um sinal negativo na segunda derivada. E, por fim, pegue x maior do que raiz de 3. É x igual a 2. O que acontece com a segunda derivada? Qual é o sinal da segunda derivada? Então, vamos voltar lá na segunda derivada. Se eu fizer x igual a 2, então aqui eu vou ficar com 64 positivo. Aqui eu vou ficar com menos 32. E aqui menos 12. Então, 64 menos 44 vai ficar mais 20 positivo. Então, derivada segunda positiva. Tá? Então, eu tenho antes a derivada segunda negativa, depois positiva, negativa, positiva. Certo? Muito bem. Então,
foi que eu descobri? Quais são os pontos que eu tenho de interesse? Eu tenho menos 1, tenho 0, tenho 1, menos raiz de 3 e o raiz de 3. Menos 1 e 1 são os pontos críticos. E aconteceu também que, bom, minha função passa aqui em 0. Uma coisa que eu não fiz foi procurar raízes, né? Mas lembra, a minha função qual é? É x sobre x2 mais 1. Então, quando é que isso é igual a 0? Só quando x é igual a 0. Então, a minha função, o gráfico da minha função passa pela origem. Esse é o eixo x, esse é o eixo y. Então, passa aí. Entre menos 1 e 1, a minha função é crescente. Não é isso? Antes de menos 1, ela decresce. E depois de 1, ela decresce de novo. Ainda falta fazer uma coisa. O que é que acontece com essa função? É o último passo. Ainda falta fazer o último passo lá. Limite de x sobre x2 mais 1 quando x vai para mais infinito e para menos infinito. Olha só. No caso de funções racionais, a maneira de você avaliar o limite é a seguinte: você coloca x em evidência em cima e embaixo. Tá? Porque você tem x aqui embaixo, tem x aqui em cima. Então, isso é a mesma coisa que o limite, quando x vai para mais infinito, de x que multiplica 1, que eu estou colocando o x em evidência, e embaixo eu vou ficar com x mais 1 sobre x. Certo? Esses dois aqui eu posso cancelar, x dividido por x dá 1, e eu vou avaliar o limite em cima disso aqui. Ora, quando x vai para infinito, esse aqui vai para infinito. Esse aqui vai para 0. Então, a coisa toda vai ficar 1 sobre alguma coisa que vai para infinito. Ora, então o resultado todo é 0. Esse limite aqui é 0. Olha só o que isso significa. Se eu estava aqui em cima e vou, à medida em que x aumenta, eu vou me aproximando de 0, eu não vou ultrapassar para o lado de cá, não vou passar para a parte negativa, eu vou continuar aqui em cima. Do mesmo jeito, quando você faz esse mesmo limite, quando x vai para menos infinito, né, já colocando em evidência aqui, x mais 1 sobre x. Então, esse aqui vai para menos infinito. Esse aqui vai para 0. Então, eu vou ficar com 1 sobre alguma coisa que vai para menos infinito, e isso vai para 0, mas pela parte negativa. Então, eu estou indo para 0 por aqui. Tá certo? Então, não vai acontecer de eu passar para cá, nem para cá. Conforme x vai para menos infinito, eu me aproximo de 0, então eu vou ter um comportamento aqui assintótico. E conforme x vai para mais infinito, eu vou me aproximar de 0. Vale a pena você olhar quais são os valores de f de menos 1 e f de 1.
para marcar no gráfico. F de menos 1 é menos 1 dividido por 2, então é menos meio. E F de 1 é 1 meio. Então, aqui você tem 1 meio. E aqui você tem menos 1 meio. Tá certo? Então, vamos olhar agora a concavidade. O estudo da concavidade que eu fiz até agora. Entre 0 e raiz de 3, a concavidade é para baixo. Depois de raiz de 3, a concavidade é para cima. De menos raiz de 3 até 0, você vai ter concavidade para cima. E depois a concavidade é para baixo. Tá? Fazendo esse gráfico de uma maneira mais limpa, seria assim. Eu tenho concavidade, eu vou me aproximando de 0, né? Mas eu tenho concavidade para baixo até aqui, menos raiz de 3. Aí a concavidade fica para cima. Aí eu viro concavidade para baixo. Aí aqui raiz de 3 de novo. Concavidade para cima. Para 0. Tá. Então eu tenho todo o estudo da função. Eu sei como a função se comporta. Eu vou colocar aqui como é que ele fica. Pronto, aqui ó, botei no Wolfram Alpha, aí ele faz mais bonitinho aqui. Essa parte de cima é o gráfico só entre menos 1 e 1, tá? Deixa eu escrever na tela. Pronto, então é só entre menos 1 e 1. Aí ele muda a escala para a gente poder ver melhor. E aqui está o que eu estava falando. Ó. Aqui você vai ter o 1. Aliás, o menos 1 e aqui o 1. Tá? Então, até um pouco antes aqui, você tem a concavidade para baixo. Depois a concavidade muda para cima, muda de novo para baixo aqui no 0, até o raiz de 3, tá? E à medida que você vai andando, você vai se aproximando de 0, mas sem nunca passar para o outro lado, até porque a única raiz dessa função é x igual a 0, você não tem outra. Tá certo? Então é isso aí. Espero que vocês saiam agora fazendo gráficos aí com toda firmeza. Um abraço.